Fala galera, tudo tranquilo? Então, falamos sobre as bacias sedimentares, né, que se estendem por cerca de 64% do território brasileiro. E se a gente somar 64 com 36 das áreas cratônicas no Brasil, significa que o Brasil não possui, né, a terceira estrutura de relevo que a gente vai estudar, que são os dobramentos modernos, tá certo? Então, quando a gente fala de dobramentos modernos, a gente tem que pensar naquelas cadeias montanhosas, né, frutos de um processo de convergência de placas. Então, são estruturas que são recentes geologicamente. Então, elas foram formadas no período Cenozoico, no período, né, no terciário do período Cenozoico. Tá legal? Principalmente. Então, a gente está falando aí, pegar alguns exemplos, dos Andes, do Himalaia, das montanhas rochosas, dos Atlas, né, dos Alpes. Então, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Andes aqui na América do Sul, nossos vizinhos andinos, os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia, onde nós temos inclusive os picos de maior altimetria do planeta, né? A gente está falando, né, dos Atlas, né, na África, tá bom? São justamente as grandes cadeias montanhosas, os grandes dobramentos modernos que nós temos aí, tá certo? Então, são estruturas geológicas recentes, do processo de datação geológica recente. Consequentemente, são estruturas que estão pouco expostas à ação dos agentes tempéricos em termos de tempo. Então, são estruturas pouco desgastadas pela ação dos agentes intempéricos, diferentemente, né, dos escudos cristalinos, que foram áreas arrasadas, né? Nós temos áreas que resistiram aí à ação desses agentes intempéricos. Se elas são áreas, né, recentes e, consequentemente, estão há pouco tempo expostas à ação dos agentes erosivos, a gente consegue entender por que elas são as áreas de maior altitude do planeta. Lembrando sempre que a altitude é a relação de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então a gente está falando aqui de altitudes positivas, né, as mais elevadas, tá bom? Certo? Então a gente começa a perceber. Ao mesmo tempo, né, se elas são, né, muito desgastadas, você pode perceber a feição pontiaguda dessas estruturas, tá certo? Você pode perceber, né, a estrutura pontiaguda dessas estruturas, certo? Diferentemente, outras estruturas são disformes, como por exemplo, inclusive, nossas estruturas planáuticas aqui no litoral, que elas são em formato de meia laranja, são arredondadas pela grande ação intempérica, principalmente, né, de um clima tropical, com muita chuva, né? Como a gente pode falar também de estruturas disformes na região ali do sertão nordestino, onde você pode perceber estruturas, né, bem falhadas, bem craqueladas, né, justamente típicas de áreas onde você tem uma grande interferência do intemperismo físico ou mecânico, calor, né, vento, variação de temperatura, amplitudes térmicas, né, bem agudas aí que levam à contração, dilatação ao longo do dia, tá bom? E eu quero chamar a atenção, quando a gente fala de altimetrias elevadas, a gente, por exemplo, fazer uma relação com o clima, né? A gente fala de clima de montanha, que é um clima que apresenta características próximas a um clima frio polar, onde você tem temperaturas muito baixas, né, atingindo em determinados momentos médias negativas, né, temperaturas em graus Celsius negativos, tá certo? A precipitação muito baixa, inclusive em forma sólida, em forma de neve, presença, né, de camadas de gelo, então uma vegetação ali, uma vegetação rasteira, uma vegetação esparsa, pouco variada, adaptada a essa realidade de baixa pluviometria, com espécies xerófilas, né? E vai se desenvolvendo principalmente em determinados meses do ano, tá bom? Aí a pergunta, tem como ter uma região dessas características numa região cortada, né, pelos trópicos ou cortada pela própria linha do Equador? É possível isso? Vamos pegar o exemplo de trecho da Cordilheira dos Andes, né? Certo? Aí você fala, caraca, não é pela latitude, não é pela proximidade do Equador, não é pelo privilégio, né, da incidência solar, mas justamente pela alta altimetria. Maior altimetria, menor pressão atmosférica, menor presença de gases, menor capacidade de reter calor. Olha a ponte legal que a gente está fazendo com a questão climática, tá bom? Algumas questões pedem isso também, tá bom? Vamos lá. Nas áreas cratônicas, eu apontei para vocês a importância dessas áreas. Nas áreas cratônicas nós temos a presença de minerais metálicos, né? Ferro, né? Bauxita,
né? Presentes minerais não metálicos, como o granito, né? Que também é extremamente importante. Nas bacias sedimentares, nós apontamos a presença de minerais energéticos, o carvão, ali no período carbonífero, principalmente, onde começa a formar as primeiras jazidas, as primeiras reservas de carbono, no período paleozoico. Ali no período mesozoico, nós temos, né, a presença dos primeiros bolsões de petróleo, tá bom? Os principais hoje no planeta, legal? E os dobramentos modernos e as grandes montanhas têm potencial econômico? Tem. Potencial hídrico. Como assim, Rômulo, potencial hídrico? Então, pelo derretimento desse gelo, nós temos rios sendo formados, rios sendo alimentados. Ou seja, muitas nascentes de alguns rios são formados, são, né, originários desse derretimento. Você não conhece nenhum rio com essa capacidade? Rio Amazonas. Tá certo que ele só recebe o nome de Rio Amazonas aqui no Brasil. Mas o Rio Amazonas tem um regime misto. Tá? Ele aqui no Brasil ele é alimentado pelo regime pluvial, pelas chuvas, né? Pelos grandes volumes de chuvas e de precipitações na região amazônica. Tá bom? Inclusive muitos rios, né, que são nascentes, são formados ali no centro, nascente do Amazonas, são formados no centro-oeste. Legal? Certo? Mas nós temos também a presença desse derretimento da Cordilheira dos Andes. Então, um rio misto de regime nival e de regime, né, regime pluvial, né, aqui no Brasil, e de regime nival ou térmico. Olha o nome, regime nival de neve ou térmico, pelo derretimento desse gelo. Olha só que interessante. Então, nós temos potencial, né, potencial hídrico, tá certo? Nós temos potencial hídrico nessas áreas, tá certo? É a principal, né? Obviamente nós temos possibilidade de exploração turísticas e tal, mas não é a principal, certo? Quando a gente fala de que o Brasil não tem dobramentos modernos, você tem que lembrar de novo do posicionamento geológico brasileiro. Uma região próxima à região central da placa sul-americana, então, no caso, afastado da borda oeste de convergência, né? O local onde você tem a convergência da placa de Nazca com a placa sul-americana, a um processo de convergência de placas, o que leva a um deslizamento da placa de maior densidade. Geralmente, densidade tem a ver com a composição química, não necessariamente com a espessura. Uma presença, por exemplo, de ferro, né, que vai deslizar por outra, né, por baixo da outra, literalmente, gerando uma área chamada de subducção, tá certo? Uma área, né, uma área de destruição de placas, tá certo? Uma área destrutiva, e vai gerando um processo de enrugamento, dobras que foram formadas em período geológico recente, no período cenozoico. Entenderam o nome? Dobras modernas é justamente para se diferenciar das dobras antigas, das áreas, né, de algumas porções cratônicas. Tá fazendo sentido para você? Então, tá aí, né, o porquê que o Brasil, por exemplo, não apresenta dobramentos modernos. Montanhas, né, dentro desse processo de formação geológica. Tranquilo? Certo? Espero que tenha ficado entendido. Na sequência, eu vou mostrar para vocês algumas imagens e tal. Aqui são as anotações que eu faria no quadro para vocês. E na sequência eu vou analisar algumas imagens, né? Vou retomar alguns pontos com vocês para fechar bem, né, esse entendimento aí. Falar um pouquinho do Brasil, obviamente. Tá certo? Aqui, grande abraço para vocês.